Eu vou falar agora sobre métodos HTTP. A gente precisa entender esses métodos porque é através desses métodos que a gente vai fazer as requisições para o servidor, certo? Então, basicamente, tem dois métodos principais que eu vou explicar aqui. O que é o protocolo HTTP? Ele é um protocolo de transferência de arquivos de hipertexto, certo? A gente viu lá nas aulas introdutórias que ele foi proposto por Tim Berners-Lee, quando ele propôs aí o primeiro browser, os primeiros, o HTML, os primeiros protocolos, ele propôs o protocolo HTTP, que é o protocolo que define essa comunicação entre cliente e servidor na troca de arquivos de hipertexto, certo? Basicamente, o cliente faz uma requisição, o servidor processa essa requisição e devolve para o cliente, né? Então, aqui um exemplo de uma requisição HTTP, certo? Nesse caso aqui, uma requisição GET. Então, a gente tem aí, primeira linha, a definição da requisição, uma série de outros parâmetros aí com relação ao browser, a linguagem, endereço, URL, certo? E a requisição no final dessa mensagem, né? A requisição de fato, a mensagem, na verdade a mensagem dessa requisição está no final, na última linha lá. Então aqui eu estou passando dois atributos com dois valores. Um atributo nome com o valor João e um atributo sobrenome com o valor da Silva. Certo? Eu vou explicar com mais detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um exemplo de resposta. Então o servidor ele recebeu aquela requisição, certo? E ele vai responder ao cliente com essa requisição aí. Olá, então ele mostra aí a última data de modificação desse arquivo, por exemplo, o tamanho da resposta, qual que é o servidor que processou essa requisição, e no final dessa requisição ele está exibindo uma mensagem. Essa mensagem, percebam que é uma mensagem na linguagem HTML, certo? É uma mensagem em HTML. Então, independente de quão complexa ou não for essa requisição ao servidor, a resposta sempre vai ser uma HTML, certo? Então a gente tem alguns métodos HTTP. A gente tem o método GET, que solicita ao servidor o envio de um recurso. A gente tem o método HEAD, que é a variante da GET, que solicita ao servidor o envio apenas de informações sobre esse recurso. A gente tem o método PUT, que permite que o cliente autorizado armazene ou altere conteúdo de um recurso mantido pelo servidor. A gente tem o método POST, que permite que o cliente envie mensagens e conteúdo de formulários para servidores que irão manipular a informação de maneira adequada. E a gente tem o método DELETE, que permite que o cliente autorizado remova um recurso mantido pelo servidor, certo? Então esses são os métodos HTTP. Eu destaquei aqui dois métodos, o GET e o POST, porque são os que a gente vai utilizar amplamente e exclusivamente, praticamente, na nossa disciplina, certo? O GET e o POST. Na prática, são esses dois métodos que a gente vai usar para desenvolver o web app. Então, o que é o método GET? O método GET é uma requisição enviada ao servidor em formato de string anexada ao URL, ou seja, é toda requisição que eu posso encontrar na URL. Ou seja, google.com/usuário igual a Vitor, vamos supor, esse usuário igual a Vitor, ele é uma requisição via GET, certo? Então, qualquer site que você acessar, depois do .com, vai ter uma barra e uma série de
palavras, certo? Atributos e valores. Alguns até com hexadecimal, enfim. Aquilo lá são variáveis. São variáveis que eu estou passando para o servidor. Eu estou passando informação para o servidor, certo? Quando eu passo essas informações para o servidor pela URL, isso é uma requisição GET, certo? Isso é uma requisição GET. O que é o POST? O POST é uma requisição que é encapsulada junto ao corpo da requisição HTTP e não pode ser vista. Então, quando o usuário colocou lá, por exemplo, no formulário de contato, o nome dele, o e-mail dele, o assunto e a mensagem do contato, e ele envia isso, eu não vou passar esses dados pela URL, né? Até poderia passar, funcionaria, só que a gente vai ver que o GET tem algumas limitações. Ou, por exemplo, uma senha. Eu não vou passar uma senha de requisição para o servidor pela URL. Certo? Não faz sentido isso. Então eu vou mandar via POST, ou seja, eu vou mandar essas informações do mesmo jeito que eu mandaria via GET. Essas informações elas vão chegar do lado do servidor, vírgula. No POST, essas informações são encapsuladas no meio da mensagem, ou seja, o usuário não consegue ver, né? Não consegue ver esses dados sendo enviados para o servidor. Vamos fazer uma comparação aí entre os dois métodos. Certo? Se eu pego o método GET, que é uma requisição feita via URL, obviamente ela vai ter uma limitação de tamanho da mensagem. Certo? A string não pode ter mais do que 255 caracteres. Né? Se você tentar aí digitar mais de 255 caracteres na URL, você vai ver que ele não vai conseguir. Talvez até consiga, mas essa mensagem vai ser cortada na hora de submeter. Certo? No POST, não há limitação de comprimento da mensagem, desde que esteja tudo liberado no servidor. Né? Você pode limitar também essa mensagem com algumas configurações no servidor, mas genericamente, conceitualmente, não tem limitação dessa mensagem, certo? E essa mensagem ela é enviada no corpo da requisição HTTP. Falando um pouco de performance, quem que é mais rápido e quem que é mais lento? Bom, obviamente, o GET tende a ser mais rápido, já que ela é mais simples. Ela é mais simples, certo? No método POST, há uma perda de tempo no encapsulamento da mensagem. E geralmente, como o GET é apenas 255 caracteres e não pode exceder mais isso, normalmente o GET é mais rápido. Né? E não tem que encapsular nada, e enfim, é uma mensagem simples. No POST, a gente tem que fazer esse encapsulamento dessa mensagem, certo? E também a gente não tem limitação de tamanho dessa mensagem. Então, no geral, o POST ele é mais lento que o GET. Qual tipo de dado eu consigo mandar nesses dois métodos? O GET eu envio através da URL. Obviamente, eu só consigo enviar texto. Na URL eu não consigo enviar um arquivo, por exemplo. Um arquivo binário, por exemplo. Né? É só um arquivo texto. Já no POST eu não tenho restrição. Eu posso mandar texto como dados binários, imagens, áudio, vídeo, enfim. O método padrão do HTML é o método GET. Então, se eu não especificar ali no método do formulário, qual que é o método? O padrão vai ser GET. Ele vai mandar esses dados na URL, certo? O POST, eu preciso explicitar no atributo método do formulário que eu estou usando o POST, certo? Na requisição GET, essas requisições são limitadas ao padrão
ASCII2, certo? E no post eu consigo utilizar o atributo enctype, ou seja, é o que eu falei mais atrás agora, eu consigo enviar dados binários, etc. Ok, pessoal? Então, essa é uma visão geral sobre os métodos GET e POST. A gente vai fazer vários exemplos práticos desses dois métodos. Basicamente, a gente vai usar esses dois métodos, certo? A partir da próxima aula, a gente vai programar em Java, já utilizando implementações práticas desses dois métodos HTTP. Tá bom?